Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 1, programa que te conecta com profundidade com os assuntos da atualidade. Nesta edição do Pauta 1, destaque para a COP28. Nós vamos tratar sobre desafios do planeta no processo de transição energética e de padrões de consumo. São os temas centrais da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, a COP28. Nós vamos destacar este assunto para você nesta edição do Pauta 1. E nessa edição da conferência, o objetivo central é debater a implementação do Acordo de Paris, firmado em 2015. E hoje, no Pauta 1, vamos conversar com o engenheiro florestal André Ferretti, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Nós também vamos conversar nessa edição do Pauta 1 com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. O ambientalista defende que as edições da COP sejam realizadas em países democráticos e avalia o fato da COP28 ocorrer em um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É isso, o Pauta 1 hoje recheado de assuntos ligados à COP28 e nós vamos agora fazer uma viagem internacional sem escalas. Nós estamos em contato neste instante com Vinícius Tondolo, que é responsável pelo Sagres Educa e também é o nosso correspondente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, local em que acontece a COP28. Vinícius Tondolo, seja muito bem-vindo aqui ao Pauta 1. Muito obrigado, Samuel, Jéssica e Johan. Salam aleikum para vocês, viu? Bacana. Olha só, Vinícius, é uma conferência muito importante, acontece anualmente em relação ao clima. O que os países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, debatem este assunto. E aí, quais são os temas mais quentes nesta discussão climática, neste instante inicial da COP28? Bom, Samuel, o grande debate dessa COP28 será do financiamento, né, das medidas, das ações de combate às mudanças climáticas. Antônio Guterres, na abertura, ele foi muito contundente, dizendo, e para mim foram dois aspectos muito importantes. Primeiro, o G20, que o Brasil vai liderar a partir de agora, é responsável por 80% das emissões de carbono no planeta. E a segunda mensagem do secretário-geral da ONU foi: não há diálogo, não há conversa para reduzir, adaptar, negociar. Hoje a gente para de consumir, de produzir energia a partir de combustíveis fósseis ou nós não vamos resolver. Então foram duas falas muito contundentes. Então, hoje, a COP28, ela se baseia, e eu tenho sentido isso nas conversas, que o foco principal dela é financiamento. Então, os Emirados Árabes, no primeiro dia, anunciou um fundo de 20 milhões de dólares. Hoje, eles anunciaram um fundo independente que promete chegar a 50 bilhões de dólares inicialmente, não, 30 bilhões de dólares, e promete chegar a 250 bilhões para financiar projetos. E o Brasil também lançou o dele hoje, assim, lançou um plano de trabalho, né, de financiamento, um fundo de suporte, de apoio a florestas tropicais, e eles buscam criar aí medidas mais equânimes, formas diferentes de controle e métrica para poder corresponder e punição para aqueles países que aderem ao fundo e depois não passam a não cumprir suas metas de reflorestamento e de preservação do ambiente tropical. E aí, quando ele fala de ambiente, eles reforçam que não é só a floresta, é tudo aquilo que está envolvido, né? Desde as comunidades
originários, os povos originários, até a biodiversidade e a economia que pode ser desenvolvida com a floresta em pé. Então, o discurso é buscar formas de financiar estas medidas. E, de uma maneira geral, pelo discurso do Lula no segundo dia de COP, o Brasil lidera o movimento, junto com a Índia, dos países que estão no sul global, vamos dizer assim, do planeta, que possuem maior dificuldade de financiar esses projetos e que são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, há um movimento do Brasil e de outras grandes potências no sentido de que não é o sul global que tem que financiar, e sim o norte global, que é a Europa, os Estados Unidos, as grandes potências que consumiram e construíram as suas economias fortemente em cima de combustíveis fósseis. Tôndulo, aqui no Pauta 1 nós vamos voltar a falar, né, desses destaques, quando o assunto são esses temas, também a justiça climática, né, que tem a ver com isso que você falou nessa última fala, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo a agenda da COP, para quem às vezes não tem nem ideia como que funciona, além desses encontros ali entre lideranças políticas, o que tem na COP, né, como que está sendo a programação? Olha, Jéssica, assim, para mim tem sido muito interessante, até porque é a minha primeira experiência com essa cobertura de eventos desse tamanho, né? Então, existe uma COP, que é aquilo que normalmente se noticia, são as negociações que envolvem essas temáticas, esses acordos que estão feitos entre os países, e existe a COP dos bastidores. E aí são mais de... assim, o espaço é enorme, é uma coisa inimaginável, sabe? Então, nós temos aí mais ou menos uma área sendo dividida em 8 blocos, e nestes blocos tem teatros para 100, 200 pessoas, tem os pavilhões, tive a oportunidade de visitar o pavilhão da Índia nesses primeiros dias, o pavilhão do Brasil, a gente participou inclusive de uma agenda envolvendo o tema como os estados podem assumir compromissos envolvendo as mudanças climáticas. E aí participou o Gabriel Souza, que é o vice-governador do Rio Grande do Sul, o Renato Casagrande, José Renato Casagrande, que é o governador do Espírito Santo, e o Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia, foram os debatedores. Então, assim, e foi interessante observar essa conferência, porque você vê um Rio Grande do Sul com um discurso totalmente afiado, porque vive o impacto das enchentes, dessas mudanças climáticas, um estado que ficou aí quase 5 anos vivendo seca e agora vive com essa chuva completamente desproporcional. E, ao mesmo tempo, estados como o Espírito Santo e a Bahia, que não tem tanto impacto assim das chuvas, mas também tem se preocupado com questões climáticas, com questões com fortes calores, enfim, são vários aspectos. Então, você vai entendendo um pouco como cada estado vai se movimentando. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, também, nesses primeiros dias, falando um pouco sobre o Cerrado, sobre as políticas do governo federal sobre o Cerrado. Então, esses primeiros, assim, a gente tem a oportunidade de ir no pavilhão da Espanha, que tem algumas iniciativas também envolvendo tecnologia, enfim, cada um vai apresentando aquilo e vai trazendo e fomentando especialistas para chamar atenção para o seu país como um plano a ser copiado, a ser um exemplo, né, para outras realidades. E teve, Jéssica, um pavilhão que me chamou muito a atenção, o pavilhão da fé. E nesse pavilhão nós temos vários líderes religiosos falando como a espiritualidade pode fortalecer a resiliência e a esperança e colaborar
com a construção das estratégias de combate às mudanças climáticas. Então, era para o Papa estar presente, infelizmente ele não veio a Dubai, mas nós tivemos Sudha Guru, é um guru hinduísta, né, que ele fez uma palestra no segundo dia de COP para falar um pouco sobre essa visão. Nós também, depois na sequência, foram várias palestras de líderes e jovens religiosos buscando, vamos falar assim, como a espiritualidade pode colaborar com esse exercício de uma mudança de comportamento da humanidade, como uma reforma íntima, começando a partir de nós. E aí teve uma frase muito forte para mim, dizendo que nós não precisamos mais de palavras e nem de sinais do planeta, que ele está aquecendo e a gente está vivendo umas mudanças profundas. O que nós precisamos, aí diz a palavra, é de você. Que cada um de nós possa rever os nossos hábitos, repensar, né? Eu queria perguntar para você, você está descrevendo bem aí como está ocorrendo a COP. Uma outra questão é a busca que o Brasil vem fazendo para retomar o protagonismo da agenda ambiental. Como é que está essa questão aí? Que percepção que você já teve aí na conferência? O Brasil tem a segunda maior delegação, com mais de 2.000 pessoas aqui. Se a gente prestar atenção, acho emblemático o fato de, na abertura dos discursos, no segundo dia, falou Antônio Guterres da ONU, falou o presidente, o Sheik aqui dos Emirados Árabes, falou Lula e falou uma secretária do Ministério do Meio Ambiente, agora me fugiu o nome dela, assim, mas ela é representante dos povos originários, e nesse primeiro momento foram 2 brasileiros falando e 2 protagonistas, vamos dizer assim, né, que são os donos da festa, vamos dizer assim, também falando. Então, assim, o Brasil está na pauta, tem se colocado pertinente na pauta, principalmente com a COP30, né, em Belém, em 2025, e principalmente no discurso de que os países ricos, principalmente os do G20, né, eles precisam assumir as suas responsabilidades diante do aquecimento global, e isso requer que eles financiem fundos de apoio a projetos que mantenham as florestas intactas e estimulem ao reflorestamento. Nesse aspecto, que os países possam cumprir um papel, isso depende também de uma série de atores. Nós temos aí a participação dos estados, os seus representantes, mas como você pode observar aí a comunidade internacional envolvida, a participação de agentes privados, do terceiro setor, no sentido de também buscar soluções, pensando em sustentabilidade, pensando nas alterações climáticas e como elas podem ter um reflexo em cada um dos países, nas diferentes regiões do mundo? Todos os setores estão envolvidos, viu, Samuel? Tem representantes de várias organizações, sejam organizações sociais, seja o terceiro setor, né? Seja os governos, o setor privado, todos estão aqui debatendo, discutindo e construindo alternativas para todo esse cenário que nós estamos vivendo, principalmente 2023 como o ano mais quente aí da história. Inclusive, você bem disse, né? Falando de calor, de certo esse clima de urgência, né? Inclusive, o secretário-geral da ONU falou que estamos vivendo um colapso climático em tempo real. Eu queria que você comentasse se você está percebendo justamente esse tipo de discurso, que traz uma certa urgência, né? Esse clima de precisamos fazer algo, realmente a Terra está em colapso. Em todas as falas, seja nas palestras, nos encontros ali, nos congressos, ou seja, nas próprias pautas do congresso, né, da conferência. E existe essa preocupação e essa construção de um movimento alarmista
né, e emergencial e urgente para essas mudanças. E acho que a COP, diante desse discurso, diante dessa necessidade, vivendo um ambiente que nós estamos nos Emirados Árabes, maiores produtores de petróleo do mundo, e poder debater e fazer essa provocação nesse território, eu acho que é bastante emblemático para o debate, para as construções, mas há essa urgência. No ano passado, na COP27, no Egito, apontou-se para a necessidade de financiamento. A ideia é que a COP28 saia com os financiamentos e ela, na COP28, já indicando para o ano que vem qual seria o papel dessa próxima edição da COP. E o Brasil, lógico, vai trazer visões da Amazônia e dos povos originários. Então, eu acho que esse é o caminho que a COP vai seguir e vai pautar o mundo. Tôndolo, você acabou de falar uma coisa muito importante, que é o fato da COP estar sendo realizada em um dos maiores produtores de petróleo do planeta. O fato da conferência estar acontecendo aí, ela gera alguma espécie de conflito, pelo menos nos discursos, você percebe isso? E se o fato dela estar acontecendo aí compromete de alguma forma a pauta da sustentabilidade ou você acha que isso pode não interferir? Como é que está a expectativa em relação a isso? Johan, esse é o grande debate, principalmente que antecedeu o início da COP. Principalmente com o presidente da COP28, que é o Sultan Al Jaber. Ele, além de ser dono, né, de ser líder de uma grande petrolífica dos Emirados Árabes, ele também é presidente da principal empresa de energia sustentável dos Emirados. E me chamou a atenção no discurso dele, na abertura, que ele foi enfático. E ele até anunciou que as empresas que produzem petróleo, as petrolíferas, elas aceitaram dialogar. Então, ele anunciou isso no primeiro momento e acho que, onde tudo se esperava o contrário, ele se manteve muito alinhado à ciência, a todos os indícios que nós estamos tendo com as mudanças climáticas, a repercussão disso na humanidade, na produção de alimentos, enfim, e como a gente precisa mudar. Então, eu senti, pelo menos assim, a minha impressão com o discurso, claro que nós temos que avançar aí e ver qual será o efeito desse trabalho, mas é um momento propício e pelo menos o presidente da COP tem se apresentado e tem esforçado a abrir esse diálogo dentro desse setor econômico tão importante no aspecto planetário mesmo. Há um aspecto planetário também, e aqui a gente queria encerrar contigo com uma mensagem. O Sistema Sagres, Tôndolo, ele é signatário do Pacto Global de Mídia, ou seja, está inserido no Pacto Global de Mídia da ONU, ou seja, está inserido nas questões mundiais relevantes. E o Sistema Sagres, né, tem uma participação também, além da sua própria presença aí, mas também terá uma participação aí na COP28. O que você pode destacar para a gente? Bom, além da produção de conteúdo, Samuel, nós temos vários encontros, temos agendas com governos estaduais, com diversos governos no Brasil e também fora, na Europa, apresentando o nosso trabalho, apresentando a nossa ideia, a nossa filosofia, apresentando todo o nosso ecossistema, vamos dizer assim, né, que tem como parte o Sistema Sagres de comunicação. Então, a gente tem tido várias agendas, vários encontros de apresentação do nosso trabalho e quem sabe vem aí um shake da energia sustentável para também nos inspirar, hein, Samuel? Com certeza. Vinícius Tôndolo, nosso correspondente Sagres, responsável pelo Sagres Educa, está nos Emirados Árabes, lá em Dubai, participando da COP28. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pauta 1.
Muito obrigado, Samuel. São 7 horas na frente, então a gente vai tentando ajustar aí quando o expediente no Brasil está começando, aqui já está terminando, mas nós estamos aqui à disposição para poder trazer esses debates e inspirar todos nós a grandes iniciativas de sustentabilidade, de desenvolvimento humano e de desenvolvimento econômico. E o Sistema Sagres tem essa bandeira e é muito importante para nós estarmos nesse momento aqui em Dubai e também repercutindo em todo o Brasil pelos nossos canais de rádio, televisão e mídias digitais. O Pauta 1 faz uma rápida pausa. Na sequência, nós vamos trazer a participação de especialistas que também estão participando da COP28. Não saia daí, o Pauta 1 volta já já. Já estamos de volta no Pauta 1, hoje falando sobre a COP28, destacando para você os desafios para cumprir o Acordo de Paris, com a busca pela transição energética e nos padrões de consumo do planeta. Isso mesmo, Samuel. Inclusive, agora vamos conversar com André Ferretti, que é engenheiro florestal e também acompanha as discussões da COP28. Olá, André. Olá, tudo bem? Tudo jóia. André, para começar, eu queria saber o seu ponto de vista sobre qual seria o principal desafio desta conferência. A conferência se inicia com uma situação complicada na região do Oriente Médio, por conta de grandes tensões, conflitos, né, como nós estamos acompanhando aí já há quase um mês, o que acaba interferindo um pouco em toda a dinâmica da geopolítica global, da diplomacia, e, consequentemente, isso, de uma certa forma, influencia nas negociações, sem falar com também os conflitos do leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, que também acabam interferindo nessa questão, não só pelo conflito envolvendo a diplomacia, mas também por ser uma região, as duas regiões são estratégicas para fornecimento de combustíveis, que são um dos assuntos fortes nessa COP, né, dos combustíveis fósseis, sejam eles petróleo e seus derivados, né, o gás natural também, que acaba sendo influenciado no seu preço e na quantidade disponibilizada para a Europa por conta desses conflitos. André, em outras edições da COP, né, analisando aqui o seu currículo, a sua participação, né, vi que participou de outros eventos como este. E eu queria saber de você o seguinte, nessa questão climática, em comparação com as últimas edições, nessa discussão atual, o que a gente pode ter de novidade naquilo que pode render algum fruto, não só para nós aqui no Brasil, mas também para outras localidades do mundo? Olha, nós devemos ter uma forte discussão sobre o abandono dos combustíveis fósseis ou a redução gradual, com uma tendência maior a se estabelecer metas e prazos para uma redução gradual do uso de combustíveis fósseis. Outra questão que vai ser muito forte nessa COP é a questão dos financiamentos dos países mais desenvolvidos e que mais contribuíram para as mudanças climáticas, para aqueles países em desenvolvimento mais pobres e que sofrem mais as consequências, seja financiamento para ajudar na transição das economias desses países para uma economia menos carbonizada, mais sustentável, seja também para ajudar esses países na adaptação a essas mudanças climáticas que já estão ocorrendo e também para compensar as perdas e os danos que já estão sendo causados e afetam principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres, né? Fora isso, um outro tema importante que sempre é falado e nessa COP também vai ser um tema importante, bem relevante, é a somatória das contribuições dos países para o Acordo de Paris, né? Os países ofereceram suas metas voluntariamente para a convenção e essas metas de cada um dos quase 200 países foram agrupadas e está sendo avaliado, né? Já foi divulgado um relatório síntese mostrando
que o conjunto dessas contribuições dos países estão aquém das necessidades para que a gente consiga atingir o objetivo principal do Acordo de Paris, que é evitar que até o final do século a temperatura média do planeta ultrapasse 1,5 grau de aumento em relação à temperatura média no período pré-industrial, mais ou menos 1850, por ali, e que, em último caso, não ultrapassem 2 graus. Tudo nos leva para um cenário, com os compromissos que estão na mesa, de aproximadamente 3 graus no final do século, né, de aumento da temperatura, o que vai fazer com que os países sejam pressionados a aumentar as suas ambições nos seus compromissos, lembrando que daqui a 2 anos teremos a COP30 aqui no Brasil, em Belém, e está marcado para essa data, para essa COP30, a revisão das metas de cada país. Então, isso vai começar a ser muito mais fortemente discutido agora, para que esses países possam apresentar metas mais ousadas. Cada vez mais próximos de 2030, né, André? As promessas ou os compromissos que haviam sido feitos lá no Acordo de Paris parece que cada vez mais tornam-se impossíveis para serem cumpridos, pelo menos nesses próximos anos, até 2030. Como que essas mudanças climáticas afetam uma das principais preocupações, né, André, que é a biodiversidade? Como que essas mudanças climáticas afetam a biodiversidade? As mudanças climáticas são um dos 3 principais fatores de perda de biodiversidade do mundo. O maior desses fatores é a perda de habitat, né? Quando a gente tem desmatamento, queimada, e a gente destrói o ambiente em que as espécies dos diversos seres vivos habitam. A segunda fonte de perda de biodiversidade é a invasão biológica, quando espécies de um local invadem outra, ocupando espaços das espécies nativas e alterando totalmente o funcionamento dos ecossistemas. E a terceira causa maior é a mudança climática. Mas a mudança climática, ela influencia a perda de habitats, porque quando o clima muda, ele pode ficar inadequado para diversas espécies, e também ela influencia a invasão biológica. Então, a mudança climática acaba alterando os ecossistemas, alterando o clima, alterando o regime de chuvas, e isso pode levar à extinção de diversas espécies e à entrada em colapso de alguns ecossistemas. E quando isso acontece, a gente tem esse desequilíbrio, acaba gerando um prejuízo ao funcionamento dos sistemas naturais, que interfere em tudo e certamente aumenta o impacto das mudanças climáticas para todos os seres vivos, inclusive para os seres humanos, para a nossa produção de alimentos, para a nossa saúde e para tudo mais. André, sem dúvidas, né, falar sobre mudanças ambientais interfere, como você bem disse, na rotina, na vida de todos nós, né? Você acha que ainda há um desafio de trazer essa pauta climática, a pauta de proteção à biodiversidade em questões econômicas, ou seja, nas empresas, né, nos projetos econômicos de cada país? Você acha que ainda há muito a ser feito? Ainda há um desafio grande aí da gente integrar mais toda a nossa vida com todas essas questões ambientais. Na verdade, está tudo integrado. Às vezes a gente olha de maneira fragmentada, separada, mas a gente não tem como separar o funcionamento dos ecossistemas com a nossa vida e todo o funcionamento da sociedade humana, né? Então, a gente depende dos serviços ambientais para ter o ar que a gente respira, para ter solos férteis, para ter água em quantidade e qualidade adequada para o nosso abastecimento, para a produção de alimentos, para a sobrevivência dos outros organismos. A gente tem as matérias-primas que a gente utiliza em todos os nossos processos industriais também, que vêm da natureza. A gente tem também todos os outros aspectos ligados a lazer, religião e tudo mais, que as áreas naturais representam. Então, o que a gente precisa cada vez mais é entender que quanto melhor estiver a nossa relação com a natureza, melhor vai funcionar a nossa economia, a nossa sociedade. A gente percebe que a base para todos os compromissos ambientais e sociais e também econômicos, eles dependem de um bom funcionamento dos ecossistemas. Se a gente não tiver ar, água,
solo fértil, a gente acaba inviabilizando uma série de objetivos, de metas, de compromissos sociais e econômicos também. E quando a gente pensa, né, nesses objetivos sociais e econômicos, cada país vai analisando na sua ótica, na sua perspectiva. Os países em desenvolvimento querem manter o estágio de desenvolvimento. Os ditos subdesenvolvidos querem alcançar um estágio de desenvolvimento. E aí apresentam diferenças, né, para que a gente possa alcançar um equilíbrio maior. Nessa rodada de discussões, a gente tem visto aí de uma forma preliminar que há muitos pontos discrepantes que os países vão colocando, especialmente em um momento em que nós temos alguns conflitos em determinadas regiões do mundo, mas que tem um efeito global. Como é que isso pode interferir, de certa forma, André, na sua visão, nessa discussão quando a gente pensa em metas e em revisões de questões climáticas? Essa é uma questão muito importante. Como a gente tem lá quase 200 de países representando aí culturas diferentes, regiões geográficas diferentes, né, que têm aptidões maiores ou menores para determinadas atividades econômicas, que têm populações diferentes, né, em número e tudo mais, a gente acaba tendo que, nas negociações, contemplar toda essa diversidade. E muitas vezes isso dificulta a tomada de decisão, até porque as decisões da COP e de todas as convenções das Nações Unidas, elas têm que ser por consenso. Se um único país for contra alguma coisa que está sendo discutida lá, ela não pode ser aprovada. Então, é um dos motivos que faz com que essas discussões sejam prolongadas, demorem muito tempo, que as decisões venham um pouco mais lentamente do que a gente gostaria, porque você tem que agradar a todos ali e chegar a um consenso. Agora, essa é uma COP que se deve falar muito sobre justiça climática, né? Que procura equilibrar um pouco toda essa discussão em torno de quem mais emitiu historicamente até hoje e que provocou mais o problema das mudanças climáticas. Por outro lado, quem é que está sofrendo mais as consequências, quem é que está sentindo mais esses efeitos, e também qual é a condição que cada um desses membros da convenção, que são os países, tem de lidar tanto com o desafio de se tornar mais sustentável, de avançar para uma economia, uma sociedade mais descarbonizada, né? E também como lidar com todos os impactos que a gente já tem sentido. A gente está no Brasil vivendo agora, ao mesmo tempo, uma seca terrível, talvez a maior que a gente já tenha tido na região norte do país, gerando impactos a milhões de pessoas, e na região sul-sudeste, o oposto, excesso de água gerando impactos seríssimos também. Tudo ao mesmo tempo. E se a gente olhar para o mapa global, a gente vê também incêndios, a gente vê secas, a gente vê tempestades, a gente vê ciclones, furacões. Então, isso afeta o mundo inteiro. E o grande desafio é saber como é que a gente administra os recursos que a gente tem no mundo todo para ajudar a que todos juntos consigam rumar para uma sociedade mais sustentável e descarbonizada e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles que estão sofrendo mais impactos. Porque na mudança climática não adianta a gente pensar num país isoladamente, sozinho ali equacionando o seu modelo de desenvolvimento, né, a qualidade de vida da sua população, e sem olhar para o resto do globo, porque as economias, a sociedade é totalmente interligada e esses eventos, esses eventos climáticos, eles estão sendo causados por um problema que é gerado pontualmente quando a gente gera uma emissão num ponto ou outro do planeta, porém, essa emissão vai para a atmosfera e isso acaba afetando todo o globo, né? Então, não adianta um país se contentar com ter equacionado, ter reduzido suas emissões e não se preocupar em ajudar com que todos os outros também consigam equacionar esse desafio, porque o efeito de um outro país emitindo acima do que deveria vai ser global.
André, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Pauta 1, uma discussão tão importante, tão relevante. A gente tratando do clima não só no nosso aspecto doméstico aqui no Brasil, mas uma discussão que envolve todo mundo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pauta 1 e espero que tenhamos futuras oportunidades para discutir as questões climáticas contigo aqui no Sistema Sagres. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, parabéns aí por abordar um tema tão importante, tão relevante aí para toda a humanidade. E o Pauta 1, daqui a pouquinho, segue com mais destaques e vamos trazer novas análises de outros participantes que estão acompanhando esta edição de 2023 aqui da COP28. Não saia daí, o Pauta 1 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 1 e em destaque nesta edição especial nós estamos falando sobre a COP28, uma discussão que parece estar distante de você, mas não, faz parte do nosso dia a dia. O clima, as mudanças climáticas, elas fazem parte do nosso dia a dia. E olha só, nós estamos recebendo agora, neste bloco, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, que também acompanha destaques da COP28. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado aqui pela sua presença no nosso Pauta 1. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar sobre a COP. Professor Carlos, no bloco anterior nós falávamos sobre justiça climática, né? O papel de cada uma das nações no que diz respeito às metas que pretendem ser cumpridas até 2030 nessa edição da COP, a COP28. E aí, nessa edição, professor, o Brasil ele deve pedir um financiamento global para atingir a meta de zerar as emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2030. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor acha que essa proposta pode mesmo avançar? Olha, essa proposta já existe, não é? Ela foi feita na Conferência de Cancún de 2010 e a proposta é que os países emergentes, os países com menos recursos financeiros, recebessem um montante de 100 bilhões de dólares para fazer a sua adaptação. Então, essa já é uma proposta que tramita no âmbito das Nações Unidas, das conferências climáticas, e na conferência do ano passado, do Egito, o que se obteve foi a assinatura desse compromisso por todos os países. Porém, não houve o aporte de recursos. Então, o que se espera esse ano é que essa proposta ela se concretize, ela fique não só no papel, mas ela tenha um aporte financeiro para que os países possam trabalhar. E o Brasil se vale dessa expectativa pelo fato de ser um país emergente, uma liderança também entre os países emergentes, só que, por outro lado, o Brasil é a 9ª economia do mundo e também o Brasil é o 6º maior poluidor com gases de efeito estufa decorrente das alterações de uso do solo, né? A questão do desmatamento. Então, essa é uma discussão que vai longe, não é? Há muitas questões a ponderar. Carlos, sem dúvidas, quando a gente fala de COP, uma das questões que surgem é o lugar onde ela é feita e também o líder que está ali representando, né, as movimentações, as discussões. Na sua opinião, nessa COP, o que é sobressaído, né? Para começar, o lugar de escolha e também os interesses que estão envolvidos, né, nesse processo. Bom, esse ano nós vivemos uma situação completamente atípica. O ano passado, no Egito, nós já tivemos uma situação onde havia um comprometimento do próprio país com a questão do petróleo. E o grande problema das mudanças climáticas é você resolver a questão do petróleo, você eliminar o petróleo para impedir o aquecimento global. E esse ano, nos Emirados Árabes Unidos, a conferência é realizada num país que é conhecido como uma espécie de grande corporação de petróleo com um Estado anexado, né? Essa é até uma brincadeira que se faz com relação ao país. E o próprio líder, né, que vai coordenar, o Sheikh El Jaber, ele é, na verdade, o executivo
da companhia ADNOC, que é a Companhia Nacional do Petróleo. Então, o que se diz é basicamente isso. Nós vamos ter um vendedor de armas que vai protagonizar uma conferência como líder, né? Uma conferência de paz. Né? Nós teríamos alguém da indústria do tabaco numa conferência que pretende eliminar o tabagismo. Né? Então, é claro que existe um conflito de interesses instalado. Mais do que isso, veio a público o fato de que quem está fazendo a assessoria da ADNOC e da própria conferência é uma companhia que trabalha com projeções de cenários, é uma consultoria que está trabalhando num projeto para validar os combustíveis fósseis até 2050. Não eliminá-los, mas mantê-los dentro do processo. O que é um absurdo, não é? Então veja que nós temos aí os conflitos econômicos inerentes à cadeia do petróleo inseridas dentro da conferência de uma forma mandatória. E o país anfitrião, ele tem uma capacidade muito grande de controlar a agenda, de controlar os negócios, de propor alternativas e soluções. Então, esse ano, na minha opinião, a conferência ela está bastante comprometida em função desse conflito de interesses. E quando a gente pensa nesse conflito de interesses, né, e associando aqui com o nosso contexto doméstico, não é, no Brasil, além da busca de recursos, né, ponto que já abordamos aqui nesse bloco, mas o que a gente pode pensar em relação à posição do Brasil nesta conferência? A posição do governo brasileiro. Em outras edições, com outros governos, era uma participação que tinha ali outras características. Né? O que a gente pode esperar nesta edição de 2022 com a posição do Brasil internamente, como isso pode refletir, como isso pode ganhar uma ressonância para os demais países, né? Começando aqui pela América Latina? Olha, a primeira questão que tem que se colocar é separar um pouco o que é o Brasil nessa história, né? O Brasil é um país que é o maior detentor de florestas do mundo. Nesse sentido, o papel do Brasil dentro da conferência sempre foi de liderança. Veja lá no passado, a Rio 92, né? O Brasil foi o grande líder que estabeleceu, inclusive, o acordo das mudanças climáticas que hoje nós estamos acompanhando nessas conferências mundo afora. Então, o Brasil ele tem uma ascendência sobre o processo e ele tem uma prerrogativa de liderar essa questão. No governo anterior, o governo era negacionista, o governo pretendia, como o antigo governo militar do Brasil, do século passado, pretendia ocupar a Amazônia e não protegê-la. Então, o que acabou acontecendo é que houve um conflito muito claro, inclusive que hoje está muito explicitado também na Câmara Federal, na medida que os deputados hoje eles tendem a fazer a defesa do agronegócio, da pecuária, sobre outros interesses nacionais. Então, nós temos aí uma situação no Brasil difícil. Uma hora é o executivo que está comprometido, outra hora é o legislativo, a gente não consegue esse equilíbrio, né? Então, o Brasil chega na conferência com uma situação positiva, porque ele conseguiu derrubar o desmatamento. De 2001 para 2022, o desmatamento diminuiu 8%, choveu mais, então o Brasil conseguiu usar mais a matriz hidrelétrica do que as usinas poluentes, movidas a gás, porque o gás ele não é natural, como se diz, o gás, na verdade, ele é gás de petróleo, né? Então, nesse aspecto de diminuição de emissões, do Brasil figura bem, né? Ele se apresenta bem. Por outro lado, a Petrobras, que é a estatal brasileira de petróleo, ela tem um plano altíssimo de investimento que está no PAC, no Plano de Aceleração de Crescimento, aliás, deveria ser Plano de Aceleração do Desenvolvimento e não Crescimento, e esse plano, ele pretende uma grande, uma soma enorme de investimento em petróleo e gás, né? Por outro lado, a Petrobras também apresentou o seu plano de desenvolvimento, que também 95% do plano ele está voltado à matriz de petróleo e gás. Quer dizer,
o Brasil vai ter na conferência duas caras. Uma cara ambiental, que é aquela cara que nós gostaríamos que fosse a cara do Brasil para o mundo todo, que é a figura simpática verde que o Brasil representa, e também vai ter a carinha do petróleo, tá? Que é o que nós estamos querendo eliminar. Presidente, essa semana nós recebemos, né, a informação de que 2 líderes, ou pelo menos os principais, dos países que mais produzem e poluem no planeta, não estarão presentes, né? Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, não estarão nessa edição da COP, mas vão enviar representantes para a conferência. Essas ausências, o que elas representam, presidente, quando a gente fala dos 2 maiores produtores mundiais e que deles muito se espera para atingir as metas até 2030? O que isso representa, presidente? Olha, essa questão ela tem que ser analisada sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto é a instabilidade geopolítica, e essas são os grandes estados que buscam hegemonia política, hegemonia econômica, né? Essa crise Estados Unidos e China é uma crise já conhecida em termos de disputa pela liderança global. E isso também se reflete no processo militar, né? Os 2 países têm gastos militares altíssimos e nós vivemos hoje num estado geopolítico de instabilidade por conta de 110 conflitos existentes no mundo. Os maiores, que a gente tem mais conhecimento, que estão sempre na mídia, é Israel, Hamas e a questão da Ucrânia e Rússia. Então, essa realidade de conflitos, né, uma situação conflituosa no mundo, leva essas grandes potências a não abandonarem o seu armamento, a sua tendência armamentista. São 3 trilhões de dólares por ano que o mundo gasta em armamento, e, por outro lado, eles também procuram não assumir compromissos, porque a matriz do petróleo garante o seu lastro armamentista. Toda a máquina de guerra ela está baseada na matriz do petróleo. Então, o que nós temos no momento? Nós temos uma instabilidade geopolítica que faz com que esses países eles se afastem do processo para não assumir claramente compromissos. Se bem que Joe Biden tem um perfil que é um perfil mais ligado à área de direitos humanos, isso ajuda um pouco, tanto que ele foi uma diferença enorme quando ele assumiu no lugar do Trump, né? Então aí a gente tem aí, eu diria, um lastro que é da história do Joe Biden. Por outro lado, a situação geopolítica realmente não vai ajudar. Carlos, quando a gente fala de discussões climáticas, 2 coisas sempre aparecem: metas, objetivos relacionadas à diminuição de desmatamento, uso de combustível fóssil, redução de gases de efeito estufa. São várias metas, vários objetivos. Mas há quem diga que as COPs faltam efeitos práticos, né? Sair do campo das metas, dos objetivos e realmente montar um plano de ação. No seu ponto de vista, o que deve ser feito, né, de diferente nessa edição da COP28? Olha, a gente tem que entender que as COPs, elas não são um organismo independente, elas representam o conjunto das nações. São 196 países que se reúnem para fazer um acordo para eliminar o petróleo. Eles não querem eliminar a maioria, então querem reduzir. E aí tem uma questão subjacente que fica por trás da COP, que é o interesse econômico dos países que lá estão, que têm o seu produto interno bruto lastreado na produção de petróleo, produção e comércio de petróleo, né? Você veja a questão dos Emirados Árabes, os Estados Unidos, a comunidade europeia hoje com dificuldade com relação ao gasoduto que vinha da Ucrânia, da Rússia. E aí você tem, então, uma questão de sustentabilidade energética, que é um processo de segurança do qual os países não querem abrir mão. Então, essa possibilidade de você mudar a matriz do planeta, ela demanda, primeiro, um estado de paz global, né? E nesse aspecto, o Papa Francisco está coberto de razão quando ele advoga a paz como elemento essencial. Isso é realmente essencial. Por outro lado, nós temos que abrir mão de um sistema econômico que se instalou no mundo desde o século XVIII, né? Que, a partir do início da Revolução Industrial,
Então a questão é, nós precisamos transformar a economia. Transformar a economia é um desafio muito grande. Então, quando a gente fala de COPs, a gente diz o seguinte, nós estamos falando o seguinte, Nações Unidas, que é um organismo que foi criado a meados do século passado para manter a paz, mas não está conseguindo fazer isso, né? Um organismo que foi criado para trabalhar as COPs, mas também não está conseguindo, porque depende da maioria dos países. Então, o que falta nesse processo é aumentar o nível de consciência desses países sobre o fato de que a conta a ser paga, em termos de prejuízos, ela será muito mais elevada do que qualquer ganho que você possa ter agora. Então, a transição, ela deve ser feita, mas ainda a humanidade, a civilização, não conseguiu convencer os países que participam da COP para que eles tenham esse plano de ação que você coloca, né? Esse plano de ação que seria um plano realmente de redução, e esse plano de redução de queima de combustível fóssil, ele é urgentíssimo. Até 2030, nós temos que deixar de queimar aí aproximadamente 25% a 30% dos gases que são lançados hoje. Isso representa mudar a matriz, não é? Quais são as consequências disso? Se a gente não fizer isso, a gente vai ter 3 graus em 2050, e aí, provavelmente, isso vai representar para o Brasil, que é o nosso caso, um volume muito maior do que 1,5 grau, que é o esperado da Conferência de Paris. Quando se fala em 1,5 grau de média, nós estamos falando num planeta onde você tem 75% de oceanos que resfriam, então você tem uma média mais baixa. Mas para o Brasil, nós podemos esperar 4,5 graus. Quer dizer, vai afetar a agricultura, vai afetar a água, vai afetar a vida nas cidades, vai transtornar a vida dos brasileiros. E aí, nessa linha, eu queria tratar sobre o convencimento, né, que o senhor estava destacando, né, que é uma questão muito difícil, né, a todos entenderem o papel, a transição, aquilo que está acontecendo, mas pelo fato de os países, e a gente pega aqui o próprio exemplo do Brasil, né, a gente não vê apenas o governo brasileiro em si, né, os estados, os municípios. Não, há uma comitiva, há também pessoas ligadas a organizações, ao terceiro setor, que também participam dessa conferência. Essa participação é importante nesse sentido de que não cria apenas o convencimento, mas novas práticas de governança, de gestão, para que a gente possa internalizar as alterações climáticas que precisamos passar? Olha, é importantíssimo que você tenha uma participação legítima de sociedade na conferência. Quando nós tivemos a conferência de Glasgow, há 2 anos atrás, na Escócia, havia uma grande multidão nas ruas de Glasgow pressionando os governos. Então você tinha um elemento de controle social que agia sempre para impulsionar os governos a tomarem uma medida pró-sociedade, pró-futuro, pró-sustentabilidade, né? Quando essas conferências elas vão para países como o Egito e agora para os Emirados Árabes Unidos, são países que eles não são democráticos e têm sérios problemas de direitos humanos para resolver ainda. Então, o que acaba acontecendo é que essa participação social, que estaria presente nas ruas, né, de Dubai, ela não vai acontecer, né? Porque você tem lá essas restrições. Com a questão das guerras também, próximas ali, Israel e Hamas, você também vai ter mais segurança. Então, tudo isso vai prejudicar a participação social, que é o elemento de controle social que impulsiona as decisões, não é? Então, você vai ter lá muitos delegados, mas aí eu já quero alertar do seguinte: hoje, a maioria dos delegados das conferências climáticas são representantes do setor de petróleo, né? O setor de petróleo ele está ampliando a sua participação cada vez mais, e isso leva a um desequilíbrio nessa representação. Também, quando você pensa em Dubai, é uma cidade extremamente cara, então a possibilidade de deslocamento, de participação social para fazer essa pressão em Dubai, isso vai ser difícil, né?
Então, nesse aspecto, essa COP ela fica prejudicada e a gente precisa ter COPs em países democráticos com liberdade de expressão e nós temos que livrar as COPs desses lobistas do petróleo que estão continuamente tentando resistir a uma transformação. Carlos Bocuí, quero te agradecer bastante pela participação conosco aqui nesta edição especial do Pauta 1. Muito obrigado, sucesso aí na continuidade, nas discussões e até uma próxima oportunidade conosco aqui no Sistema Sagres. Eu que agradeço e vamos torcer para que a COP produza frutos, né? Bons frutos. Agradecemos aqui Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. O Pauta 1, nesta edição, fica por aqui. A gente tratou sobre a COP28. Você também pode sugerir assuntos aqui para o Pauta 1, este programa que te conecta com os assuntos da atualidade. Você pode mandar a sua sugestão interagindo conosco pelas nossas redes sociais, no YouTube, também no Instagram, no perfil da Sagres. Você pode ir lá sugerir e deixar a sua pauta. A gente fica por aqui. Até uma próxima edição.